Dona de 2 olhos verdes inesquecíveis, ela viveu 40 anos a mil. Em pouco menos de meio século de vida, mudou seu destino já traçado e se tornou a maior cantora romântica da música brasileira. Conheça agora um pouco mais de Maísa. Nascida numa tradicional família capixaba, com alto padrão de vida, Maísa desde criança seguiu os mesmos passos que a maioria dos jovens da mesma realidade. Morou em endereços privilegiados e estudou em colégios de elite. Mas a música já era presente na sua vida desde muito pequena. Aos 12 anos, compôs sua primeira canção, chamada de Adeus, que por acaso seria gravada em seu disco de estreia. Desde essa época, ela já revelava traços de uma personalidade marcante. Quando criança, implorou aos pais que a tirassem do colégio religioso Tradicionalismo, alegando que as freiras estavam a deixando louca, mas era péssima nos estudos. Chegou a repetir o 2º ano ginasial 2 vezes seguidas. Por fim, na última, abandonou os estudos de vez. Sua imagem era da legítima Bad Girls. Aos 16 anos, usava cabelo curtos, vestia calças compridas, um absurdo para aquela época. Pintava as unhas de vermelho e maquiava-se com audácia. Naquela época, o destino comum das garotas como Maísa era se casar com um rapaz de boa pinta e construir uma família. Ou seja, ela estava destinada ao lar, e tudo parecia indicar que ela cumpriria esse destino sem nenhuma alteração de rota. Aos 17 anos, em 1955, Maísa se casou com o empresário André Matarazzo. O sobrenome faz estremecer. A família ítalo-brasileira Matarazzo era considerada uma das mais ricas do Brasil e uma das maiores fortunas do mundo. Donos de um verdadeiro império que englobava indústrias de metalúrgia, comércio, navegação e cabotagem. André Matarazzo era quase 20 anos mais velho que Maísa, algo estranho, mas natural na época. O casamento na Catedral da Sé de São Paulo e a festa foram dignos de uma superestrela hollywoodiana. Nada anormal para um clã que, ao casar sua herdeira aos 40 anos, chegou a realizar festins de 3 dias e 3 noites em São Paulo. Em pouco tempo, Maísa se deu conta da gaiola de ouro que havia se prendido. A distância e a incompatibilidade com o marido sempre distante e ocupado foram minando seu casamento tempo após tempo. A pressão daquele clã rígido e obsoleto começou a se tornar insuportável para uma jovem alegre e expansiva, de mentalidade moderna e transgressora. E esta seria a lacuna com quem identificaria um tempo depois, transgressora. A carreira musical de Maísa começou de forma tão banal quanto surpreendente. O produtor Roberto Corte Real, maravilhado com o seu talento, a convidou para gravar um disco durante uma reunião familiar, em 56. Obviamente, o marido de Maísa foi contra, e só depois de muita insistência ela pôde gravar um disco em caráter beneficente, com a renda revertida para a campanha contra o câncer, o que vetava qualquer possibilidade de carreira profissional. O que deveria ser apenas um capricho de uma esposa entediada acabou se tornando coisa séria quando o disco passou a tocar e fazer muito sucesso nas rádios do eixo Rio-São Paulo. A carreira de Maísa começou a se deslanchar da noite para o dia e de repente ela havia se tornado uma cantora profissional. Acontece que mulheres da família não poderiam se igualar a cantoras de rádio. Ela tinha um nome a zelar, um nome de peso, Matarazzo. E foi aí que Maísa alterou seu destino em 360 graus. Ela se desquintou de André Matarazzo em 57, trocando um matrimônio aristocrático por uma carreira de cantora. O desquite da cantora foi um dos maiores escândalos no Brasil no final da década de 50. O sucesso e a popularidade cresciam dia após dia. Em 58, ela já era considerada a maior e mais bem paga cantora do Brasil. A consagração veio com as canções Ouça e Meu Mundo Caiu, os maiores sucessos de sua carreira e de sua própria autoria. Intérprete bem-sucedida e compositora reconhecida, seus discos eram campeões de venda e seus programas de televisão tinham muito prestígios, ao mesmo tempo em que era uma das cantoras mais populares da época. Bela, jovem e rica e bem-sucedida, ela via a carreira em crescente ascensão, enquanto a vida pessoal ia ladeira abaixo. Parece que seu mundo cairia de tal forma que nada poderia fazê-la levantar. Maísa passou sistematicamente a abusar de bebidas, o que a tornou um alcoólatra. Como consequência, engordou horrores. Sua vida passou a ser permeada por escândalos, tentativas de suicídios, namoros relâmpagos e até um grave acidente de carro estampando nas páginas dos jornais.
Numa época em que a música brasileira era dominada por vozes potentes, Maísa representava um contraste ao ter uma voz pequena e quase rouca, o que não a impediu de se tornar uma das maiores intérpretes e compositoras do samba-canção, gênero que dominava a cena musical do país naquela época, afilhado do bolero mexicano, do blues americano e do fado português. Maísa fazia parte de um grupo de cantoras como Dolores Duran e Silvia Tales, que representaram uma transição durante os anos 50 entre o samba de carnaval e a bossa nova, surgida no fim da década, gênero do qual Maísa também foi integrante. Interpretações tristes e letras altamente românticas e que falavam sobre amores acabados, angústias e sofrimentos. Maísa passou a ser uma grande expoente deste gênero e representa uma nova estética musical como cantora, filtrando a dramaticidade exagerada do samba-canção em letras obviamente românticas e genuinamente bonitas. Ela também cantava em vários idiomas. Maísa se tornou o expoente mais sofisticado e requintado do estilo samba-canção. A alcunha de cantora de fossa e rainha dor de cotovelo a acompanhou até o fim da vida. Maísa era uma mulher alegre, expansiva e bem-humorada e muito perspicaz, mas que tinha momentos de profunda tristeza, solidão e angústia. Ela dizia ter uma série de complexos, quando remoía velhas amarguras e caía em profundo desespero. Sua áurea dark era muito acentuada e lhe dava uma aparência verdadeiramente triste, o que acabava sendo muito explorado pela mídia da época. Todo o sentimentalismo e a emoção de Maísa transpassavam claramente quando cantavam. Tudo isso está impregnado em suas músicas de sentimentos fortes e passionais. Em pouco tempo, o sucesso de Maísa começou a ultrapassar fronteiras. Ela visitou os países da América Latina inúmeras vezes, onde sua música era muito apreciada por um público fiel que consumia seus discos continuamente. Na Argentina, ela era chamada de La Condesa Cantante, trocadilho com o título de nobreza pertencente à família do ex-marido. Os anos 60 chegaram cheios de positivismo ao Brasil e no panorama musical surgia a bossa nova, alimentada desde a década anterior nos bares e boates da zona sul do Rio de Janeiro. Maísa, que tinha um notável faro musical, se identificou com aquele movimento que trazia inovação e requinta a MPB e se tornaria sucesso no mundo inteiro. Com a bossa nova, Maísa pôde expandir referências musicais, mesmo não se tornando uma das grandes intérpretes do gênero. Ela deu uma nova cara mais romântica à bossa nova, provando ser uma cantora de versatilidade. A pressão da mídia fez com que Maísa fosse buscar no exterior a paz que o Brasil não tinha. Seu nome já estava mais em alta do que nunca, ela já era uma cantora consagrada no país. Mas os rumos que a vida traça ao nosso destino fariam ter uma grande carreira internacional. Ela foi responsável pelo lançamento da bossa nova no exterior, mais precisamente na Argentina e no Uruguai, e em 61 contribuiu muito em sua divulgação pelo mundo. Ela viajou por vários países, tendo se apresentado em Lisboa, Madrid, Paris, Nova York, Milão e na Cidade do México. Maísa chegou até a cantar na África e no Japão, onde foi a primeira artista brasileira a se apresentar por lá. O trabalho era exaustivo. Na Europa, ela cantava em casas noturnas, programas de televisão e gravava discos. Maísa chegou a morar durante anos na Espanha, quando era casada com o empresário belga-espanhol Miguel Azanza. Maísa continuou empreendendo excursões no exterior por muito tempo e a esta altura já estava bastante distante do público brasileiro. Quando sentiu necessidade de voltar para casa, ela realizou sua última e maior ousadia. Montou um grande espetáculo na cervejaria Canecão, um local popularíssimo que viria a se tornar, após esta temporada, a maior casa de show de espetáculos do Rio de Janeiro. Acompanhada por uma grande orquestra e bailarinos, ela desfilou beleza, talento, competência e ousadia, vestindo mini saia. Os anos 70 pareciam tão promissores quanto confusos. Apesar de todo o prestígio e popularidade, ela já não era a maior cantora do Brasil. A maioria dos cantores contemporâneos de Maísa, ídolo da música nos anos 40 e 50, mergulharam num período de profundo ostracismo. Não era o seu caso, mas ela passou a se autoexilar da música, da mídia e do público, dia após dia. Vivendo cada dia mais no estilo meio hippie, Maísa construiu uma casinha numa praia afastada do litoral do Rio de Janeiro e passou a morar lá na companhia de vários animais. Passou a pintar vários quadros e fazer esculturas de madeira, sempre sozinha. Seu último disco foi gravado em 74 e sua última turnê em 75. Desde então, só se reserva sua aparição a alguns programas especiais de televisão. Ela já não era mais a grande estrela que foi um dia. Vivia cada vez mais solitária e isolada. No dia 22 de janeiro de 1977, a grande voz do amor partiu para nunca mais voltar.
Ela ia do Rio de Janeiro para sua casa de praia, em Maricá, e no meio havia a ponte Rio-Niterói. Maísa bateu seu carro contra a mureta de proteção da ponte, capotou e só parou na pista contrária, sentido rio. Foi um acidente fatal. Maísa morreu a caminho do hospital. A cantora de apenas 40 anos deixou um filho, Jaime, e os pais que tanto amava em uma ferida aberta no coração da música brasileira e dos fãs que tanto a amaram. Uma mulher cheia de conflitos e sofrimentos, contrastes, multifacetas que levou a vida aos trancos e barrancos, mas mesmo assim conseguiu sobreviver e se tornar quem foi. Uma cantora esplêndida como poucas vezes se vê na música, Maísa estava ao nível de um Edith Piaf ou Amélia Rodrigues. Sua versatilidade permitia que ela fosse do samba à bossa nova com perfeição, passando pelo jazz e o bolero. Poucas vezes na história se vê mulheres como Maísa, um forte,